Bom dia, Jânio. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. E então... Jânio, o programa de hoje a gente vai começar falando sobre um assunto que você comentou no programa de ontem, que foi sobre o desperdício da água pelas autoridades, né? No sistema de drenagem, os excedentes das águas, eles jogam nos rios, nos mares. Enquanto isso, no interior do estado, a gente tem aí a seca. Qualquer chuvinha que aparece, estuda-se uma maneira de armazenar essa água. E o governador Robinson Faria, dia 1º de janeiro, que é quando ele assume, tem esse desafio na área de recursos hídricos. O que é que pode ser feito, Jânio, com relação a isso? Tem que ser feito muito, principalmente do que deixou de ser feito nos anos anteriores. Tanto esse desperdício, esse exagero de toda a água da chuva que é captada em Natal, canalizada através dessas obras de drenagem para o Rio Potengi, para o mar, num desperdício injustificável, quando deveriam estar recarregando os lençóis freáticos, não se justifica e tem que alguma coisa ser feita, quanto no interior, onde qualquer pingo d'água está sendo objeto de preocupação para ser armazenado e enfrentar uma adversidade que chega próxima do colapso no abastecimento d'água para consumo humano. Em Mossoró, durante muitos anos, décadas, a maioria das casas, cada casa tinha ali uma cisterna. Na primeira chuva, pegava aquele restinho d'água, lavava a cisterna e tinha um sistema de canalização, ali das telhas e tal, para a água da chuva ser canalizada para aqueles tanques, aquelas cisternas. E daí se garantiu o abastecimento, porque em Mossoró, durante muito tempo, o abastecimento d'água era precário. No interior, o armazenamento dos reservatórios já está insuficiente e tem um projeto, especialmente na área rural, do governo federal e dos governos estaduais, para a construção de cisternas. Além da construção das cisternas, tem que ter uma campanha educativa para que essas cisternas sirvam realmente para armazenar água e não, em algumas situações, até para servir de depósito. A gente está vendo esse sistema de captação d'água da chuva, canalizando para cisternas em residências, já ser utilizado em alguns municípios de São Paulo por conta dessa crise de abastecimento d'água em São Paulo. Várias residências já estão fazendo isso. E aqui no Rio Grande do Norte, o novo governo que assume a partir de 1º de janeiro, ele tem esse desafio. Em recente conversa com o governador eleito Robinson Faria, ele demonstrou muita preocupação com essa situação dos recursos hídricos e disse que, nesse momento, ao lado da tributação, que tem que organizar a arrecadação do Estado, da saúde, da segurança e da educação, recursos hídricos iria, junto com essas secretarias, no primeiro momento do governo, se constituir numa das principais prioridades. São várias frentes que precisam ser atacadas, mas essa dos recursos hídricos não dá para adiar mais, porque é uma situação que, insisto, em dezenas de municípios do Rio Grande do Norte, nesse momento, já há a iminência, o perigo, a perspectiva de colapso no abastecimento d'água para consumo humano. E aquelas cidades que nunca tiveram problema, alguma delas tendo a sua água levada para abastecer as que não têm, podem também começar a enfrentar esse tipo de problema. As duas áreas que ainda resistem com uma situação que nesse momento não preocupa em relação ao colapso, mas que preocupa em relação ao futuro, são aquelas que são abastecidas pela a barragem Armando Ribeiro Gonçalves e, não menos preocupante, a situação da Grande Natal. Até porque o consumo de água para abastecimento humano na Grande Natal cresce muito mais do que em outras áreas do estado em função do crescimento demográfico natural de toda a área metropolitana.